Você sabe o que é rapport? Qual é a importância do rapport na hipnose clínica ou em qualquer outro tipo de relação? Se você ainda não sabe ou quer conhecer mais sobre o assunto, assista esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, clique aqui em inscrever, ative o sininho para receber todas as publicações que eu fizer por aqui. Então vamos lá, rapport. Rapport é criar uma relação de empatia, criar conexão. Mas o que é a empatia? Empatia é quando você consegue ver o mundo através do mundo da pessoa, através do mapa de mundo da pessoa. Ou seja, cada indivíduo tem a sua forma de enxergar o mundo. Essas interpretações do mundo são feitas a partir das nossas crenças, que isso vai ser assunto para uma outra aula. E quando você consegue enxergar o mundo olhando pelas crenças, pela forma como a pessoa com a qual você se relaciona interpreta o mundo, você consegue gerar uma conexão muito profunda. Então, criar empatia, criar relacionamento é fundamental em qualquer tipo de relação. Quando a gente fala em hipnose clínica, hipnoterapia, essa relação de confiança ela é fundamental, porque o cliente vai se entregar durante o processo, ele vai ter que se vulnerabilizar, ou seja, contar todos aqueles segredos ou aqueles detalhes negativos que aconteceram em sua vida. E aí, se o rapport não estiver estabelecido, se a pessoa não sentir que ela pode confiar em você, essa comunicação ou esse passar de informações vai ficar extremamente limitado. Por isso, é importante estabelecer essa conexão. Pare e pense, por exemplo, quando você encontra um amigo seu que não vê há muito tempo, uma pessoa que você gosta muito, e aí você começa a conversar com esta pessoa e às vezes passa horas e horas conversando e nem percebe o tempo passar. A sincronia, o contato, a conexão era tão grande que o tempo passou completamente desapercebido. Quando você para e olha um casal apaixonado, por exemplo, parece que eles estão bailando junto, como uma dupla de dança, desfilando por um salão, dançando harmonicamente por um salão. Então, quando conseguimos conectar com as pessoas desta maneira, nós ganhamos uma série de facilidades. Então vamos entender, depois que eu conseguir gerar o rapport, no final dessa aula eu vou te mostrar como gerar o rapport. Mas quando eu consigo gerar rapport com as pessoas, vamos ver o que eu consigo. Então, o rapport. Depois que eu conseguir estabelecer o rapport, primeira coisa, eu vou gerar conexão. Eu gero conexão com essa pessoa que está se relacionando comigo. Depois, eu consigo gerar confiança. Pense você. Qual relação onde não tem confiança vira uma relação sustentável ou vira uma relação onde você pode acreditar e se entregar para aquela pessoa? Isso com certeza não consegue. Além da conexão e da confiança, gera o poder de persuasão. Uma pessoa que confia em você, uma pessoa que acredita naquilo que você faz, uma pessoa que se identifica com você, ela fica muito mais receptiva a receber sugestões, ok? Gera também empatia. A pessoa acredita que você realmente está entendendo tudo aquilo que ela falou. Ela pensa assim, esta pessoa pensa como eu, e se ela pensa como eu posso confiar nesta pessoa. E acima de tudo, a pessoa em rapport, ela entende e percebe o respeito. Então, pense agora numa relação onde tenha respeito, conexão,
confiança, persuasão e empatia. E quando eu falo em persuasão, eu estou falando de uma persuasão positiva. Não é para utilizar o rapport para simplesmente as pessoas fazerem absolutamente tudo aquilo que você deseja que elas façam. Quando eu falo em persuasão, é para passar sugestões positivas, onde o real interesse está no outro, ok? Então, quando eu sugestiono o meu cliente, ele já está numa empatia comigo, ele já está completamente conectado. E aí toda essa estrutura que o rapport gera facilita muito o processo da hipnoterapia, o processo da hipnose clínica. Mas pense você, por exemplo, se você for numa loja, pedir um desconto ou comprar algo que você quer muito e você entende que ali cabe uma negociação. Quando começa a ficar aquela negociação truncada, isso serve para qualquer relação comercial também, quando aquela relação fica truncada, ou seja, um parece que está querendo tirar mais vantagem que o outro, e aí você entra numa competição com essa pessoa, e sempre que existe a competição tem que ter um vencedor. E pensa, ninguém gosta de perder. Já se nessa negociação você gerou o rapport, fica muito mais fácil você passar o seu preço ou receber um desconto, pedir um desconto por aquilo que você deseja. Mas vamos agora entender então como é que eu consigo de forma proposital, de forma induzida, provocar o rapport ou promover o rapport. Como eu disse anteriormente, a pessoa tem que se identificar com você, ela tem que entender que vocês são pessoas muito parecidas e às vezes não são. Como é que eu faço isso? Então, o primeiro passo é o espelhamento. O que seria o espelhamento? É você copiar, literalmente copiar a outra pessoa. Então, gestos. Se a pessoa fala gesticulando, você pode gesticular enquanto fala com ela. Ok? Mesmo que não seja um padrão de comunicação seu, a pessoa falou gesticulando, quando você vai dar a devolutiva, quando você vai responder para ela, você também faz gestos com a sua mão, ok? Por exemplo, eu sou careca. Se eu estou conversando com uma mulher e de repente essa mulher arruma os cabelos, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente passar a mão na minha cabeça, mas o espelhamento tem que ter muito cuidado, porque a pessoa não pode perceber que você está copiando, senão a relação de confiança, a empatia acaba nesse exato momento. Então, gestos você pode copiar. Por exemplo, a pessoa cruza a perna. Se a pessoa cruzou a perna, você pode cruzar a perna também. Eu, particularmente, quando vou fazer rapport com mulheres, as mulheres têm uma tendência maior de cruzar as pernas. Então, antes que a pessoa faça isso, eu cruzo as minhas pernas, já dando essa permissão e já esperando que ela faça isso também. Forma de falar. Esta pessoa que vai fazer rapport, ou que você vai fazer rapport com esta pessoa, como é o tipo de fala dela? Ela tem muitos vícios de linguagem. Por exemplo, ela fica né, ela fala alguma coisa e termina a frase com um né. Você pode encaixar esse né no seu discurso. Ou então ela fica por quê, e aí você pode colocar os seus porquês também dentro da sua comunicação verbal. Uma coisa que tem que se tomar muito cuidado são com gírias. Por exemplo, no meu caso, como um professor de hipnose, ou então como um hipnoterapeuta, um hipnólogo clínico, se eu fico falando muitas gírias, talvez a pessoa fique um pouco ressabiada, né? Com um pé atrás. Então, dependendo do tipo de gíria que a pessoa fala, você pode utilizar. Por exemplo, a pessoa fala, tá tudo beleza. Eu posso, em algum momento, falar, que beleza, ou utilizar esse mesmo termo, obviamente tomando cuidado. Se o meu cliente chega me chamando de mano, eu não vou chamá-lo de mano, porque não cabe aí dentro do meu papel e dentro da figura que eu represento para as pessoas. Então, com vícios de linguagem, você pode, em alguns momentos, pegar alguns desses vícios de linguagem do seu cliente e adicionar. Gírias depende muito do tipo de gíria que a pessoa utiliza, você também pode utilizar. Agora, já que a gente está falando da fala, eu te pergunto, e se a pessoa for gaga na hora de fazer o rapport, será que você vai gaguejar também? De forma nenhuma. Não, se a pessoa está gaguejando enquanto fala com você, não vai começar a gaguejar, porque ela vai entender isso como uma afronta para ela, né? Do mesmo jeito que se a pessoa tiver algum
tique nervoso, né? De repente a pessoa está conversando com a pessoa e ela fica lá balançando a cabeça para um lado. Quando você for conversar com essa pessoa, obviamente você não vai ficar balançando a sua cabeça ou copiando esse tique nervoso da pessoa. Então tome muito cuidado. A postura corporal que a pessoa adota, cuidado com leitura corporal, tá? Essa ideia de que se a pessoa está com os braços cruzados, ela está fechada, ou se cruzou as pernas, está fechada. Quando a gente fala em leitura corporal, é um conjunto de informações, tá? Então, se a pessoa está com o seu braço cruzado, você também pode cruzar o seu braço. Se a pessoa cruzou a perna, você pode cruzar a perna. Se vocês estão conversando, de repente, por um balcão ou em uma mesa e a pessoa está com os braços apoiados na mesa, você pode também apoiar os braços na mesa. E você vai notar que quando a pessoa começa a copiar você, e isso acontece de forma instintiva, não consciente, de repente você muda a sua posição e a pessoa muda a posição também. Então isso já mostra que vocês estão em rapport. Eu durante muito tempo fui palestrante corporativo, fazia palestras em empresas. E sempre que eu ia numa reunião, eu identificava qual era o líder daquela equipe que estava ali em reunião, quem era a pessoa que mandava ali. E aí eu imediatamente começava a fazer rapport com essa pessoa, começava a espelhá-la, a falar sobre assuntos, isso daí daqui a pouco a gente já vai falar, sobre assuntos que fossem relevantes para essa pessoa. E quando essa pessoa entrava em rapport comigo, as pessoas que estavam na reunião e que estavam conectadas já em rapport com o líder, automaticamente entravam em rapport comigo. E eu fazia diversos testes, então eu conversava apoiado na mesa e em determinado momento, quando eu acreditava que o rapport já estava formado, eu mudava a minha posição, me afastava da mesa. E magicamente ou incrivelmente, as pessoas na reunião começam a se afastar também, assumindo a mesma posição que eu. Nesse momento, essas pessoas já estavam conectadas. E foi a partir deste momento é que eu comecei a expor o meu produto, a expor a minha ideia de palestra e assim vai. E isso acontece também com os nossos clientes em sala de atendimento. Quando você percebe que o cliente se conectou, que o cliente está bem à vontade com você, aí sim você vai entrar num assunto que talvez não muito agradável, né? Que foi o motivo pelo qual ele foi te procurar, ou tratar de algum problema específico dentro da sessão, ok? Mas a conexão, o rapport é fundamental em qualquer tipo de relação interpessoal. Uma outra ideia ou um outro motivo que causa o rapport é você falar sobre assuntos que a pessoa gosta. Pense agora, uma pessoa que conversa com você e que tem um assunto muito em comum com você, vocês dois gostam da mesma coisa. Por exemplo, alguém que para falar comigo de dois assuntos específicos: paraquedismo, eu sou paraquedista, tenho o paraquedismo como um esporte, e hipnose. Qualquer pessoa que se interessa por esse assunto, senta para conversar comigo e começa a ter uma discussão inteligente sobre os assuntos, eu vou passar horas e horas e horas conversando com essa pessoa. Por quê? Porque eu estou falando daquilo que eu gosto. Então, quando você for fazer rapport com uma pessoa, procure assuntos em comum. Não tente falar sobre assuntos que você não conhece, porque isso pode quebrar o rapport. E cuidado ao expressar a sua opinião sobre determinado assunto que o seu cliente está falando, porque uma opinião contrária pode quebrar o rapport. Isso não significa que você tem que concordar com absolutamente tudo que os clientes ou que as pessoas falem. Mas primeiro você gera uma conexão, gera o rapport, para aí sim, quando precisar de repente se opor a algum tipo de ideia ou opinião, essa sincronia, essa empatia, essa conexão já está gerada. Então, buscar assuntos relevantes, importantes para a pessoa que ela gosta de falar, isso vai fazer ela ficar cada vez mais à vontade. E o que acontece é que a mente desta pessoa que está se relacionando com você, a mente dessa pessoa faz uma leitura e fala: nossa, esta pessoa que está aqui na minha frente é muito parecida comigo. Ela pensa como eu, ela vê o mundo como eu, gosta das mesmas coisas que eu. Então, se nós somos
tão parecidos, nós podemos ter uma relação de confiança. E aí sim, a partir deste momento, a pessoa passa a confiar em você. Eu te convido agora a fazer testes nas suas relações do dia a dia, colocando em prática esse conteúdo que eu acabei de passar para você. E você vai notar que quando você gerar respeito, conexão, confiança, persuasão e empatia, as pessoas vão ter uma abertura muito maior com você. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você quer aprender mais sobre hipnose, me siga nas redes sociais.